Muito bem, irmãos, vamos para a palavra. Comer o pão multiplicado é fácil. Quero ver comer o pão da vida. Abre a tua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 6, um dos maiores capítulos do Novo Testamento. Não o lerei de maneira completa, mas eu gostaria de causar uma curiosidade de vocês sobre este capítulo, por conta da visão panorâmica que vou dar, para que vocês percebam qual é o recado que Deus tem para nós nessa noite. Interessante que o capítulo 6 de João, ele começa com a primeira multiplicação dos pães. Depois ele fala sobre Jesus andando sobre as águas e os discípulos tendo aquela experiência. Mas a partir do versículo de número 25, o Senhor vai se apresentar como sendo o pão da vida, de uma maneira muito radical, de uma maneira estranha, de uma maneira antropófaga, que é a prática de comer carnes humanas. É interessante isso. Quero destacar o versículo de número 35, para depois compartilhar com os irmãos a experiência que tive, quando mais uma vez debrucei em cima desse texto, e as conexões que é possível fazer aqui, quando nós estamos olhando para uma realidade integral do Evangelho. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Amém? Interessante, irmãos, que a primeira multiplicação dos pães, ela foi uma espécie de uma preparação, na versão de João, na maneira de João apresentar o Evangelho, para o que haveria de vir. Esse próprio João teve uma experiência em Apocalipse capítulo 10, que eu quero usar esse texto, ler com os irmãos, Apocalipse 10, versículo 9 e 10, para vocês entenderem como é o Evangelho na proposta de Jesus. Apocalipse 10, olhe comigo por favor. No versículo 9 e 10 diz assim: assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Ele me disse: pegue e coma-o, ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele me apareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo senti que o meu estômago ficou amargo. O que é isso, irmãos? Senão a experiência que a maioria das pessoas tem com o Evangelho. O Evangelho chega com uma forma atrativa a nós. O Evangelho chega como uma tábua de salvação. O Evangelho chega de maneira maravilhosa na vida de muitos. Raríssimos são aqueles que não foram encantados pelo Evangelho, quando ele foi apresentado e depois foi dando respostas positivas. A mesma experiência teve Ezequiel com essa história do livro que era doce na boca e depois ficava amargo. O que Jesus faz no capítulo de número 6 de João é exatamente isso. Ele primeiro chama a atenção para a sua capacidade de multiplicar os pães, pães normais, pães para matar a nossa fome física, pães para resolver o problema daquela multidão, pães para mostrar o seu poder, pães para estar provando para testando os seus discípulos sobre a disposição sempre de solucionar os problemas das pessoas. Pães que revelaram a disposição daquele menino de abrir mão dos seus pães para que Deus fizesse o milagre. Depois Jesus vem no Evangelho de João, irmãos, no capítulo 6, muito lindas revelações. Jesus vem e anda sobre as águas, para que os discípulos ficaram encantados demais com Jesus. Até aí foi a parte doce do Evangelho. De repente, Jesus então começa a revelar uma prática que é de Cristo. Como isso me constrange, irmãos, todas as vezes que eu tenho que repetir essa frase aqui. Ainda bem que não fui eu que morri na cruz. Meu sangue, se eu tivesse sido morrido na cruz, crucificado, e meu sangue tivesse vertido ali, não ia valer nada. No máximo poderia ser entendido como um mártir. Ainda bem que foi Jesus.
Todas as vezes que eu repito essa frase aqui, eu confesso aos irmãos que ela é um pouco constrangedora para mim. O Cristo que dificultava a entrada no ministério dele. Como Jesus avisava para as pessoas: ó, cuidado, Filho do homem não tem onde encostar a cabeça. As pessoas vinham e falavam: Senhor, deixa eu enterrar meus pais. Olha, deixa os mortos enterrar os mortos, vem e siga-me. Olha, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, saiba que você tem que tomar a sua cruz e me seguir. Jesus, ele dificultava, não era um negócio atrativo assim, mas quando as pessoas queriam sair, ele facilitava. E essa é a frase que me constrange, porque eu não sou assim. Jesus dificultava a entrada, mas facilitava a saída. Eu comecei a olhar para isso e falar: Senhor, por quê? É porque Jesus sabia quem Ele era, e quem realmente compreende quem é Jesus, e entra nessa radicalidade do capítulo de número 6, quando Jesus primeiro então apresenta a parte doce do evangelho, pães multiplicados, todo mundo comendo até se fartar, deixou todo mundo comer de pães e peixes. Depois ele anda sobre o mar, dá uma forma ali do seu poder sobre as águas, acalma a tempestade, mas ele começa então a agora conversar e se apresentar como o pão da vida. Parece maravilhoso, até que, olhe comigo, no versículo de número 48, do capítulo 6, quando ele diz: eu sou o pão da vida, os vossos pais comeram maná no deserto e morreram, este é o pão que desceu do céu, para o que dele comer não morra. Parece muito atrativo ainda, só que quando ele começa a falar assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer desse pão viverá para sempre, e o pão que eu o der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Ele já começou a estranhar: como assim? A sua carne? A ponto de no versículo 52, os religiosos disputavam-se pois os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar esse a sua carne a comer? Era uma conversa nojenta, irmãos, era uma conversa difícil de ouvir. Como assim? Vai dar a sua carne para que nós comamos? E é interessante como Jesus faz uma coisa aqui de propósito mesmo. Algumas vezes, irmãos, com muito amor, Jesus deu respostas, Jesus explicou situações. E eu estou me lembrando agora do encontro que ele teve com a mulher samaritana no capítulo 3, é a mesma metodologia. Ele se apresenta para a mulher, ele diz que ele é a água da vida, se bebesse daquela água, ela jamais teria sede. Aí quando ela pede: Senhor, dá-me dessa água, aí ele começa a complicar, fala assim: então vai lá chamar o seu marido. A mulher fala: eu não tenho marido. Fala: realmente você tem razão, você não tem marido, mas você já teve 5, e esse que você tem agora nasceu. Aí começou a complicar um pouco, quando Jesus começa a revelar o interior daquela mulher. Aqui Jesus está se revelando, e é interessante que ele não para nenhum momento para explicar o que ele estava dizendo. Ele continua dizendo e vai piorando os seus argumentos. Então ele diz assim, as pessoas estranham isso. Olha o versículo de número 53, pois Jesus lhe disse: na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Que conversa esquisita é essa? Mas ele continua: porque a minha carne é verdadeira comida, e meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Irmãos, sabe por que Jesus não explica isso? Porque ele sabia que essa estava sendo uma obra do Espírito Santo de Deus. E como nós pararíamos de perder tempo com explicações que só o Espírito Santo de Deus pode dar?
Jesus já estava deixando bem claro: olha, vocês gostam de comer os pães multiplicados, vocês gostam de assistir os milagres que faço, vocês gostam de apresentar os seus enfermos ou as suas enfermidades para que eu coloque a mão e os cure. Vocês gostam de me assistir provando o meu poder sobre as águas e sobre as tempestades. Mas agora é hora de vocês me colocarem dentro de vocês. Irmãos, o Evangelho sempre produziu isso, uma admiração, admiradores, dentro de uma proposta do que é a religião evangélica. Ela é admirável na sua proposta, no seu conteúdo. Agora, os evangélicos atrapalham um pouco, né? Tem muito, que nem diria o irmão Geraldo que está com as crianças, tem muita curva de rio, né? Tem muita gente dando mau testemunho, tem muita gente caindo na lábia do pastor, tem muita gente caindo no conto do pastor, melhor dizendo. Mas o Evangelho, irmãos, ele não tem a ver com, você não vai se alimentar das pessoas do Evangelho, você vai se alimentar do Cristo do Evangelho. E é aí que tem alguma dificuldade. Que história é essa? Que história é essa? Que eu preciso parar de ser um admirador, parar de gostar das coisas que Cristo faz diante dos meus olhos, e me apresentar como alguém que está precisando de Cristo tocar de maneira transformadora em minha vida. E para isso eu tenho que tomar uma atitude: crer que Ele é quem Ele diz que Ele é. Ele diz que Ele é o pão da vida, Ele diz que Ele é a água da vida, Ele diz que eu tenho que comer literalmente da carne dEle e beber literalmente do seu sangue. Jesus não para explicar, porque o Espírito Santo já estava trabalhando no coração de muitos, deixando bem claro: esta conversa é uma conversa espiritual. Pare de ver pedaços de carne humana diante dos seus olhos. Pare de ver um copo cheio de sangue diante dos seus olhos. Olhe para o que Cristo está dizendo, que Ele quer ser o seu alimento espiritual, Ele quer ser a sua bebida espiritual. E quando você crer nisso, espiritualmente, você come dele e você bebe dele. Jesus não para, irmãos, nem um momento para dizer isso que eu estou dizendo. Isso fica muito claro quando depois a gente vai percebendo de que era disso que Jesus estava falando, porque é só assim que é possível comer e beber dele, crer que Ele é quem Ele diz que Ele é. E essa crença, irmãos, me faz então ter uma fome inicial. Eu quero esse Cristo para mim, eu preciso desse Cristo. E aí a coisa é muito, muito, muito individualizada. É um Cristo que se revela de uma maneira tremenda a cada um dos que estão aqui, e a cada um daqueles que entram em contato com o Evangelho, e cada um ouvindo a mesma mensagem, tem várias reações. Aqui no caso, as reações mais perigosas, os que não estavam entendendo, os que não estavam compreendendo, e começavam então a discutir entre si. Quando Jesus dizia isso: quem come da minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como isso é tranquilo para se ouvir, mas imagine vocês, quando o indivíduo está sendo confrontado dentro dele, do que é comer, das coisas que você vai ter que abrir mão, do que você vai ter que começar a fazer, o que você vai ter que deixar de fazer. Isso é entre Cristo, através do Espírito, e o indivíduo.
Mas infelizmente as pessoas se perdem nas propostas religiosas. As pessoas pensam que crer em Jesus é então procurar uma igreja que talvez ele se adapte mais. Aí tem um menu assim diversificado, irmãos. Quem precisa de rédea bem curtinha mesmo assim, de várias ordens de coisas em que ele não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem igreja. Quem precisa de igreja que permite vestir isso, vestir aquilo outro, tem igreja. Quem precisa de uma igreja que tem programação todos os dias, de segunda a domingo, tem igreja. Mas nada disso é o comer da carne e o beber do sangue. Nada disso. É algo sobrenatural e natural que acontece com o indivíduo, com a pessoa que está ouvindo o evangelho e fala: eu preciso. E aí ele come e bebe desse sangue. Jesus continua dizendo, versículo de número 58: este é o pão que desceu do céu, não como vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer esse pão viverá para sempre. E ele estava dizendo isso bem num contexto como o nosso aqui. Ele estava dizendo essas coisas na sinagoga e ensinando a Cafarnaum. Muito, agora veja as reações, irmãos. Coisa que o evangelho sempre produz. Versículo de número 60, por favor. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? As pessoas que podem ouvir isso aqui, por favor, você pode ouvir isso aqui sem dificuldade? Todos que estão aqui podem ouvir isso? Levanta sua mão, você que pode. Você que pode ouvir isso, não tem dificuldade nenhuma de ouvir o que está dizendo aqui. Levante a sua mão, você que pode. Levante as duas mãos, porque todos parecem que pode. Aplauda o Senhor, porque você pode ouvir isso. Mas vocês percebem como somos privilegiadíssimos, não temos dificuldades nenhuma. Eu estou entendendo, Senhor. Mas Jesus continua dizendo, aqueles discípulos, eles não entendiam isso. Sabendo, e Jesus já sabia. É interessante como Jesus sabe todas as suas reações, todas as suas dificuldades. Antes de você começar a raciocinar sobre o que é Jesus, o que é o evangelho, o que é uma verdadeira vida com Jesus, a Bíblia diz assim, ó: sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam disso, disse isso, e disse: isso escandaliza vocês? Irmãos, as reações ao evangelho, é assim, ela é algo tão de Deus, que a gente não deveria perder tempo com quem não quer. Mas nós não somos Jesus, porque o evangelho é tão rico, o evangelho é tão maravilhoso, o evangelho é tão desafiador, que o que aconteceu conosco, com a maioria de nós aqui, é que nós não conseguimos ir para uma outra direção, se não fosse essa, o caminho que Jesus estava propondo. Quando ele diz, um pouco mais para frente, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas aquele era um dia, e este capítulo é o capítulo da revelação, para que você entenda que a coisa é um pouco mais profunda do que simplesmente achar um lugar que você se sinta bem. É algo transformador, irmãos. É algo misterioso. É algo que só sabe quem está tendo a experiência. E as pessoas se confundem tanto nisso, porque nós ficamos meio que perdidos no meio das opiniões. A gente tem muita dúvida, mas eu queria tranquilizar o coração de vocês hoje. Primeiro, se o evangelho continua causando em você uma espécie de, você apenas assiste, você acha interessante, mas você não engaja,
tomara que Deus dê o tempo que você está precisando para compreender isso. Mas, se você está angustiado, se você quer mais, se você tem assim, é uma angústia, você está preocupado consigo, com a sua alma, com a sua eternidade, com o seu ser, é disso que você precisa ouvir e fazer, porque a reação ao Evangelho, irmãos, então, é bem assim. Jesus nunca escondeu o quanto é difícil negar a si mesmo, tomar cada dia a sua cruz, segui-lo. No mundo espiritual, deixar pai, mãe, deixar todo mundo para segui-lo, deixar cada um no seu lugar, não é abandonar não, é não colocar ninguém no lugar de Jesus. Então, quando ele apresenta isso de uma maneira escancarada, de uma maneira esquisita, de uma maneira difícil de ouvir, e isso Jesus faz conosco, situações que é difícil de passarmos, é porque ele está provando, sou eu mesmo. Eu já disse isso aqui para a igreja, em alguns momentos de crise que tenho, vou conversar com Deus, comigo, Ele sempre faz uma perguntinha constrangedora, isso é literal, irmãos, comigo. Ele fala assim: e aí? É assim mesmo, vai continuar comigo ou quer me abandonar? Não consigo. A Bíblia então diz que Jesus provoca isso. Olha o versículo de número 62. Se vocês estão escandalizando com isso, Jesus diz no versículo 62: que pois, se visses subir o Filho do Homem por onde primeiro estava, o Espírito é que vivifica a carne, o Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Aí Jesus estava dando uma chance. Olha, o que eu estou falando para vocês é um assunto, é um conteúdo espiritual. Esse conteúdo provoca em você vida. Por isso é que ele diz: quem come da minha carne e bebe do meu sangue não terá mais fome. Não é porque come uma vez, como fez Elias, não é, João Henrique? Como fez Elias e andou 40 dias. Não. É porque este alimento é oferecido para nós, é servido para nós, e nós sentamos à mesa do rei todos os dias para comer o pão da vida, e para beber do seu sangue. Eu não tenho mais fome, eu não tenho mais sede, porque ele está à minha disposição, não mais sendo servido, mas dentro de mim, me nutrindo, me suprindo, me deixando vivo, para produzir vida. Vamos aplaudir ao Senhor por isso, queridos. É por isso que eu não tenho mais fome, eu não tenho mais sede. Aí Jesus se apresenta assim, e ele deixa bem claro, irmãos, Jesus não, e a gente precisava saber como Jesus sabe. Olha o versículo de número 64. Mas alguns de vós não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem os que haviam de o entregar. Dizia isso dizia: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Aí, irmãos, olha o que acontece, o versículo de número 65. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. O que Jesus fez? Oh, por favor, não vai embora, não. Lembra da afirmação que me constrange sempre? Que Jesus dificultava, ele dificulta a entrada, mas ele facilita a saída, a ponto de olhar para os seus 12, os 12 que participaram da multiplicação dos pães, foram ele que distribuíram os pães e os peixes.
Foram ele, no capítulo 6, e você por favor depois leia esses 70 versículos do capítulo 6, não se assuste com o número, mas é muito delicioso ler o capítulo 6 de João, 70 versículos, foram eles que viram Jesus andando sobre o mar, e agora eles são desafiados, Jesus olha para eles, ao virem vários dos discípulos, são chamados de discípulos, irmãos, os que começaram a abandonar Jesus, porque eles acharam muito difícil ouvir aquilo que Jesus estava pregando, no espírito deles não havia concordância com o que o Espírito estava falando ali, então ele olha para os seus discípulos, versículo de número 67, e diz, quereis vós também retirar-vos? Ó Jesus facilitando a saída, quem quer mais sair? Não sou Jesus, irmãos, eu sou carente de pessoas, por mim, eu vou paparicar você até o fim, fala, não sai, por favor, fique, mas espiritualmente não é assim que funciona com Jesus, espiritualmente não é assim, vocês não querem ir também? E a resposta é, esta resposta, tem que estar dentro de cada um aqui de nós. A resposta foi a resposta de Pedro, versículo de número 68. Respondeu-lhe, pois, Simão, Senhor, para quem iremos? Para onde vamos? Para onde iremos? Para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido, irmãos, eis aqui a maneira de comer e beber do sangue de Jesus, não é literalmente, mas é espiritualmente, é crendo quem é Jesus, nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Esta é a maneira simples, porém profunda, de se comer do sangue e beber da carne. Discirna isso, e que esta seja a sua resposta, quando você estiver sendo tentado a deixar Jesus, a deixar esse caminho, porque são muitas motivações, irmãos, a igreja de vez em quando ajuda você a ir embora, pastor de vez em quando ajuda você a se decepcionar, liderança de vez em quando faz isso, mas Ele, Cristo, porque um dia você creu verdadeiramente nele, a única resposta que você tem para dar, fala assim, eu não tenho para onde ir, eu preciso continuar, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Entende, irmãos? Porque comer o pão multiplicado é fácil, mas comer o pão da vida é algo muito mais profundo e determinante para que a tua eternidade esteja garantida com aquele que diz em João 5:24, em verdade vos digo, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então, em nome do Senhor Jesus, que a tua resposta hoje seja, pão multiplicado eu já comi, mas eu preciso comer o pão da vida.